Se você está estudando para concurso e sente que a aprovação nunca chega, este pode ser o vídeo mais importante que você assistirá neste ano. Existe um período crítico entre 3 e 12 meses, onde a maioria dos concurseiros fica presa no que eu chamo de ansiedade pela incerteza da aprovação. É aquele momento terrível em que você sente que não está evoluindo, que está apenas acumulando materiais sem ter certeza se está no caminho certo. Você se pergunta se vale a pena continuar, se estudar para concursos realmente funciona ou se deveria tentar outras coisas. Infelizmente, a maioria vai desistir antes de começar a melhorar. O maior erro é achar que é só continuar. Mas o que acontece com as suas emoções quando você continua e os resultados não aparecem? A sensação de esforço desperdiçado é uma das mais dolorosas do mundo. Você vê outras pessoas sendo aprovadas, tomando posse, começa a se perguntar: será que isso é para mim? Será que só eu não consigo? Agora eu vou te falar a verdade brutal. Você não está progredindo porque não está fazendo as coisas certas. Antes de pensar em desistir e voltar para aquela vida que você achou que deixaria para trás, me escute. Você precisa chegar ao ponto em que tudo se encaixa. Aquele momento em que você olha para uma questão e sabe exatamente como resolver. Que você finalmente entendeu como se preparar da maneira certa. Eu sei que você está cansado, você se sente estagnado, mas lembre-se por que você começou nessa jornada. Você quer passar, você quer a estabilidade, você quer o reconhecimento, você quer a segurança. Você sabe que um bom salário e um cargo público pode sim transformar a sua vida, mas para isso você precisa aprender a estudar da maneira certa. Você precisa encontrar um método de revisão eficiente, aprender a interpretar as questões e entender o que realmente importa para a banca do seu concurso. O problema é que a maioria dos concurseiros entra nesse loop, compra um monte de materiais, assistem cursinhos, assistem horas de videoaulas, mas não param para analisar o que realmente funciona. E assim, presos nesse ciclo, muitos vão desistir antes da aprovação. Você tem que parar de se comparar com quem já está há anos nesse jogo e quem sabe jogar esse jogo. A verdade é que existe uma série de ações e que levam à aprovação. Algumas pessoas vão encontrar rápido, outras vão demorar anos. Qual o maior erro? Fazer apenas o que o cursinho manda, sem pensar, sem analisar, sem adaptar à sua realidade. Estudar para concurso não é um processo linear onde você assiste aulas e aprende automaticamente. Você é o responsável pela sua preparação. Você é o estrategista e você é o CEO da sua aprovação. Eu sei disso porque já passei pelo vale da incerteza dos iniciantes. Fiz mais de 50 provas, falhei inúmeras vezes, mas finalmente aprendi o caminho. E hoje estou aqui para te mostrar como sair desse ciclo vicioso e finalmente ser aprovado. Eu aprendi algumas habilidades ao longo do caminho, isso me levou a 18 aprovações e ao meu momento de que, eu entendi esse processo. Eu entendi que a aprovação não é sorte, é habilidade. E eu vou te contar quais são essas habilidades. É isso que esse vídeo vai te ensinar. Será uma espécie de mini curso sobre as estratégias utilizadas e que fazem a diferença. As estratégias que separam de quem tenta por anos daqueles que tomam posse, que são aprovados. Agora, se você acredita que basta assistir aulas e fazer resumo para passar, entenda, o caminho real da aprovação não é tão simples como seguir uma lista de tópicos. Se fosse só assistir aulas e resolver questões, todos que estudam passariam, mas não é isso que acontece. Se eu simplesmente dissesse para você estudar mais, fazer mais questões, se inscrever em mais concursos, isso não vai garantir nada. O problema é que a maioria dos concurseiros não percebe as conexões entre os diferentes aspectos da preparação. Eles têm uma visão borrada do processo, mas quando essa visão se torna clara, quando o quebra-cabeça se completa, você entende exatamente o que precisa fazer para ser aprovado. Agora, antes de continuar, eu quero te mostrar um padrão que eu vi acontecer inúmeras vezes. Vi pessoas estudando por anos sem passar e de repente, do nada, elas começam a ser aprovadas. Um, dois, três, quatro concursos seguidos.
Isso é o que eu chamo de efeito exponencial da aprovação. E aconteceu comigo. No início parece que nada está acontecendo. Você estuda, estuda e não vê resultado. Mas quando você acerta a estratégia, o progresso vem e vem forte. E é isso que eu quero te ajudar a alcançar. O maior erro dos iniciantes é estudar apenas com macetes, sem foco em aprender conteúdos e os fundamentos. Mas se você quer passar, você precisa construir a sua base primeiro. A verdade é que não adianta apenas estudar. Você precisa construir competência no conteúdo que será cobrado na prova. E como se constrói essa competência? Se isso já faz sentido para você, continue comigo que estamos apenas começando. Eu quero que a próxima vez que você for estudar, lembre-se que a pior estratégia de estudo é tentar decorar tudo. Como evitar esse erro? O melhor método de estudo é aquele que captura sua atenção e entrega um resultado real. Ele precisa partir de um problema, porque é isso que mantém o seu cérebro engajado. Os problemas despertam curiosidade e essa curiosidade torna mais fácil reter o conteúdo e aplicar o que você aprendeu. Se você não sabe como organizar os seus estudos, siga esta estrutura simples. Primeiro, estude um material completo de qualidade. A primeira leitura é lenta, com atenção, faça grifos, pequenas anotações. Esse será seu material personalizado de revisão. Na sequência, resolva questões filtradas por assunto. Depois, faça revisões espaçadas usando a técnica de curva do esquecimento. Revise após um dia, revise após 7 dias, revise após 30 dias o mesmo conteúdo. Resolva questões periodicamente, revise sempre no seu material personalizado e incremente continuamente. Simples, direto, eficaz. Se você quer uma estrutura para organizar os seus estudos, aqui está um modelo poderoso. Se você tentar inventar a roda e ignorar esses fundamentos, a sua evolução será mais lenta. O segredo é simples: quem passa em concurso domina os fundamentos melhor do que 99% das pessoas. E aqui está o ponto-chave: ninguém se cansa dos fundamentos. Por isso, os aprovados sempre revisam os fundamentos, os mesmos conteúdos e voltam às bases constantemente fazendo exercícios. Se você sente que está vendo a mesma matéria repetidas vezes, isso não significa que você está perdendo tempo, significa que você está aprendendo de verdade. Então, a próxima vez que pensar, já vi isso antes, pergunte-se: você realmente aprendeu ou só passou o olho no conteúdo? Estudar bem não é sobre aprender coisas novas o tempo todo, é sobre reforçar o que realmente importa até que se torne natural. Se isso faz sentido para você, continue comigo que ainda temos mais estratégias poderosas para cobrir. Agora que você já sabe o que estudar e como estudar, vá além. Observe os temas mais recorrentes nas provas e no que eles mais insistiram. Isso é essencial porque alguns concursos seguem um padrão. Sempre haverá certos tópicos que aparecem com frequência e técnicas que funcionam melhor. Adapte a frequência e intensidade das revisões conforme a sua necessidade e a recorrência nas provas anteriores. Isso cria um mundo de aprendizado contínuo no qual você pode se aprofundar. Agora presta muita atenção. Mesmo se você estiver estudando corretamente, os seus resultados não serão lineares. Pode parecer que você está estagnado por mês, mas de repente você vai começar a acertar muitas questões. Isso vai acontecer porque o aprendizado acumula e de repente você vai ver que tudo faz sentido. Muitos vão desistir antes desse clique, antes desse start acontecer. Eles pensam que não tem talento, que não estão aprendendo, quando na verdade eles precisam de tempo e consistência. Estudar para concurso é como capturar a atenção do seu próprio cérebro. Você tem que ser um gestor de dopamina para si mesmo. Comece cada estudo como uma questão, como um desafio. Use técnicas como autoexplicação, aprendizado ativo, relacione o que está estudando com exemplos práticos do mundo real. A maioria dos concurseiros não faz isso. Eles apenas leem PDF atrás de PDF sem pensar em como tornar o aprendizado mais eficiente. Estudar bem existe estratégia, e essa estratégia envolve entender como o cérebro aprende. Se você quiser acelerar a sua preparação, continue comigo. Agora vamos falar sobre princípios para um estudo eficiente e engajador.
Princípio 1. Comemore pequenos avanços nos seus planejamentos. Comece com algo como: hoje vou estudar o item 1 dessa disciplina. Minha meta é estudar 10 itens do edital nessa semana. Nosso cérebro adora números específicos. Eles dão previsibilidade e criam curiosidade. Princípio 2. Interrupção de padrão. O cérebro entra no modo automático se algo é repetitivo. É por isso que muitas pessoas leem PDF sem absorver nada. Alterne métodos. Se lê um PDF, explique o conteúdo em voz alta, leia em um livro, faça perguntas. Como isso cai na prova? Isso vai manter o seu estudo dinâmico e eficiente. Princípio 3. Nosso cérebro presta mais atenção em problemas do que em soluções genéricas. Em vez de pensar como aprender atos administrativos, pensa assim: o que as pessoas mais se confundem sobre atos administrativos e faz as pessoas errar? Isso vai ativar o sistema de alerta e faz a informação ser memorizada com mais facilidade. Princípio 4. Seja proativo e faça soluções se você quer que o seu estudo evolua rápido. Resolva você mesmo suas dúvidas. Se não entendeu no material lido, procure uma videoaula, busque outras fontes, veja uma videoaula. Seja objetivo, resolva sua dúvida rápido, anote no seu material de revisão e siga em frente. Isso vai fazer você ter autonomia e seguir em frente. Princípio 5. Mostre o benefício de estudar. Você tem que estudar com um propósito. Sempre relacione cada tema com um benefício para a sua aprovação. Por exemplo, se dominar esse tema, você vai acertar 5 questões a mais na prova. Isso vai manter a sua motivação alta e faz o estudo ter sentido. Princípio 6. Registre as suas conquistas. Se você acertou mais questões que ontem, anota. Terminou mais um item do edital, alimenta a sua planilha de controle. O nosso cérebro adora progresso visível. Cada pequeno avanço é importante para continuar. Princípio 7. Convicção e confiança. Estude com mentalidade de vencedor. Este ponto pode mudar completamente seu desempenho nos estudos. Muitos concurseiros estudam com dúvida, pensando: talvez eu consiga passar um dia, pode ser que estudar assim funcione, mas a verdade é a seguinte: você precisa acreditar de verdade no seu método e no seu esforço. Ao revisar uma matéria, elimine incertezas no seu pensamento, em vez de pensar: talvez essa regra caia na prova. Diga: essa regra é fundamental e tem grande chance de ser cobrada. Vou dominá-la. Se você não acreditar no seu processo, o seu cérebro não se compromete. Outro ponto importante: fale com convicção sobre o que aprendeu. Ao explicar um tema para alguém, fale com autoridade, mesmo que ainda esteja aprendendo. Isso vai treinar o seu cérebro para fixar a informação. Agora, pratique, pegue um tema e aplique essas estratégias. Estudar para concurso não é sobre criar método inédito, e sim sobre aplicar estratégias já testadas na sua rotina. Este é o seu canal definitivo sobre estudo para concurso. Bons estudos!